o apóstolo Paulo diz que orar em espírito é orar em outras línguas. Amém? Amém. Então, queridos, no primeiro texto, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, está escrito que Paulo, depois que ele escreve as orações, as armaduras, as armas da nossa milícia, a nossa armadura, ele também cita, ele diz que a oração no Espírito, né, orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Ele fala que tem vários tipos de orações, e uma das orações que o crente tem como uma arma espiritual, Amém. como instrumento de guerra, como instrumento de batalha, né, como um meio, uma ferramenta para utilizar na sua vida de oração, na sua vida diária, na sua vida de comunhão com Deus, é a oração no Espírito. E lá em Judas, novamente lá, Judas antes de Apocalipse, versículo 20, porque Judas só tem um capítulo, diz que, versículo 20, fala que por vós, porém, amados, edificai-vos a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Novamente ele cita aqui oração no Espírito. E ele fala aqui, edificai-vos. No original o significado é construir, edificar, levantar um edifício. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de acompanhar um edifício, uma construção começando do zero, lá dos fundamentos. Eu já tive, no início do nosso casamento, nós moramos em um lugar em que na nossa frente havia um terreno vazio, né? E de repente colocaram tapumes naquele terreno e começaram a entrar máquinas no terreno, né? E começaram a tirar coisas saíam, coisas entravam, coisas saíam, coisas entravam, e depois foi colocando os fundamentos, em cima dos fundamentos foi estabelecendo vigas, levantando aquele edifício, e nós vimos e nós acompanhamos aquele edifício sendo edificado, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, até o final. E eu achei interessante, isso foi uma experiência para mim, porque quando Judas diz edificai-vos vossa santíssima fé, na vossa santíssima fé, orando do Espírito Santo. Veja só, ele manda edificar a vossa santíssima fé, orando no Espírito. A fé não vem pela oração, amados. Fé não vem orando em línguas. Fé não vem orando. Fé vem como? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Então fé já tem dentro de você. E quando você ora no Espírito, essa fé é edificada, é construída, é levantada. Amém? Então ela é erguida, fortalecida. É como exemplo hoje do celular. Quando o nosso celular, a bateria está fraca, nós carregamos. O original é isso. Você, quando está orando no Espírito, sua fé é carregada. Amém? Você é edificado, sua fé é fortalecida. Ela, digamos assim, é energizada, né? Amém? Vitalizada. Oh, aleluia! Então, amém. É uma oração importante que a igreja precisa entender, precisa compreender, entender como ela funciona e praticar. Muitas vezes nós temos perdido algumas ferramentas por não conhecermos. Deus nos deu, Deus nos disponibilizou esse tipo de ferramenta, esse tipo de instrumento para nós usarmos na nossa vida de oração e para termos resultados e sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então a oração do Espírito é uma forma de nós edificarmos, é uma forma de nós usarmos como arma de batalha, é uma forma de nós sermos edificados individualmente, nossa santíssima fé ser edificada orando no Espírito. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, Paulo explica com mais detalhe, com mais profundidade, o que é oração no Espírito. Eu antigamente, vou ser sincero com vocês, amados, eu achava que oração em Espírito era só ficar... Eu fui em uma igreja, eu não vou dizer o nome da igreja, mas no final do culto, quem estava na frente, o ministro, disse, olha, vamos fazer uma oração no Espírito, todo mundo fique calado, feche seus olhos, depois vocês podem sair. E muitas vezes as pessoas acham que a oração no Espírito é você fazer aquela oração em silêncio, né? Aquela oração interior, ou então aquela oração com sua mente, que você não fala palavras, mas você
ora por dentro, né? Ora com a sua mente, mas isso não é oração no Espírito, amados, amém? A oração no Espírito é algo diferente. Você está orando mentalmente, não está expressando através com a sua língua, com a sua boca, em palavras. Isso é uma oração na mente, mas a oração no Espírito é a oração que vem do seu espírito, do seu coração, amém? Do seu interior. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, ele explica com detalhe o que é isso, oração em espírito. O que é que diz aí nessa... Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então ele explica aqui que oração em espírito é orar em outras línguas. Você que foi batizado no Espírito Santo, você que fala em outras línguas, você que recebeu a plenitude do Espírito, você que está cheio do Espírito Santo, você que teve essa experiência, que há uma experiência do novo nascimento, mas há uma experiência subsequente, uma experiência diferente, que é ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas. Então, esse falar em outras línguas é uma oração do Espírito. Quando você fala em outras línguas, quando você passa tempo orando em outras línguas, você está orando em Espírito. Paulo está dizendo, se eu orar em outras línguas, meu Espírito ora de fato, ou ora bem. Amém. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou orando em espírito. Eu estou edificando o meu espírito. Eu estou deixando o meu espírito sensível à voz de Deus. Quando eu oro em outras línguas, eu estou falando com Deus diretamente. É canal direto aberto, 0800, direto com Deus. Seu espírito está conectado direto com Deus. E ninguém entende. Deus sabe o que você está falando. Mas nem o diabo, nem ninguém, a não ser que tenha interpretação, lógico, mas se você tem esse tempo, essa oração, no seu momento de oração, esse tempo de devocional em oração, em outras línguas, quando você está orando em outras línguas, você está falando diretamente com Deus, e seu espírito está sendo edificado, ainda que em sua mente não entenda nada, ainda que sua mente não havendo interpretação, sua mente não vai entender nada, mas Deus sabe, Ele sonda o que está no seu coração. Então Paulo dá aqui uma chave, né, nos dá aqui uma pista do que é oração espírito, orar em outras línguas. Mas, amados, nessa noite eu quero falar em um nível de oração espírito muito mais profundo, muito mais intenso, digamos assim, que gera coisas, que produzem coisas. E eu queria, nessa noite, compartilhar com você esse tipo de oração que deve ser praticado também. Oração em língua, nós devemos orar, sim. É um tipo de oração em espírito. Mas nós precisamos também praticar esse nível mais profundo de oração, porque é algo que vem rasgando por dentro. É uma oração que nós precisamos nos dedicar. E Deus tem me falado comigo por esses dias a necessidade de orar esse tipo de oração. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Amém. Está lá em Romanos 8, 26. Este é o nosso texto base, né? Eu dei uma introdução do que era a oração espírito, mas também esse texto em Romanos 8, 26 fala e nos mostra de um tipo de oração do Espírito Santo que nós precisamos não só entender, compreender, mas também praticá-la. Amém? O que é que diz aí? Eu queria dar uma palavra. Queridos, talvez você esteja aqui conosco hoje e diga, mas pastor, eu nem oro em outras línguas ainda. Talvez essa palavra não seja para mim. Não, pelo contrário. Essa palavra é para você, que é o que Deus tem para a sua vida. Creia que esse tipo de relacionamento, esse tipo de envolvimento com Deus e com o Espírito Santo é para você, é para todos os que creem. Então escute a palavra, mesmo que você diga, mas eu nem sementei isso ainda, já escute como um anúncio, sabe, um anúncio do Espírito para um lugar nele onde você vai entrar. Não rejeite, não é para mim, não, isso é para você sim, é para todo filho de Deus. Amém. E ele começou lendo em Efésios, falando sobre as armas da nossa milícia e falando sobre orações e súplicas. E me veio algo ao coração, ninguém vai, amados, para uma guerra deixando uma das armas em casa. A gente leva tudo que tem. Toda vez que a gente vai enfrentar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa natural, burocrática, a gente vai a algum departamento de Estado, precisar pedir, peticionar, você leva todos os documentos, você não deixa parte da sua artilharia em casa.
porque você quer ter vitória. Então, amados, assim também Deus nos deu armas, Deus nos deu instrumentos para nós vencermos as batalhas que nós temos nessa terra, neste mundo, para nós termos sucesso, para nós acertarmos o alvo, para nós conquistarmos, para nós vencermos aqui. E a gente não pode achar, tudo bem se eu não usar essa arma. Não, se Deus te deu é porque você precisa. Se a Bíblia fala de oração, de súplica, é porque você precisa disso para você ter uma vida vitoriosa. Como o Genival comentou hoje de tarde comigo, não existem atalhos, irmãos, para uma vida vitoriosa. Oração, intercessão, súplica, gemidos, o que Deus vai trazer para você essa noite, o que o Espírito vai ministrar para você, é parte dos instrumentos que Deus te deu para você vencer nessa terra. E não tem atalhos, você precisa disso. Então abra bem seu coração, receba, e não receba, não é para mim, é para você sim. Amém. Queridos, Deus sempre vai nos chamar para águas mais profundas. Amém? Possa ser que as águas estejam apenas no seu calcanhar, certo? Mas existe águas mais profundas em Deus. Amém? Vai chegar no seu joelho, vai chegar na sua cintura, vai chegar no seu peito, mas vai chegar um momento que você vai precisar da abraçada, amém, no oceano do Espírito de Deus. E Deus te chama hoje para lugares mais profundos nele. Em lugares mais profundos. E eu quero ministrar hoje sobre esse tipo de oração profunda no Espírito, que está lá em Romanos 8:26, que diz assim a palavra: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu vou por cada parte, amém? Amém. Primeiro, o Espírito. Então é uma atuação do Espírito Santo. Por isso que eu falei que oração em línguas é um tipo de oração no Espírito, né? Mas também esse tipo de oração que Paulo vai falar aqui é um tipo de oração intercessória, mais profunda. E ele fala, mas também o Espírito semelhantemente nos assiste. Ele nos ajuda, amados. Amém. No original é alguém que está ao lado, alguém que pega junto. Dá a ideia de que ele não vai fazer por você, ele vai te ajudar a fazer. Então não nos exime, não nos isenta da responsabilidade de orar. Se você fechar sua boca, não quiser orar, o Espírito não vai fazer isso. Ele vai nos assistir, ou seja, vai ajudar, vai nos dar uma mão. É como alguém que está levantando uma geladeira, alguma coisa pesada, e pede a ajuda de alguém. Vem me ajudar, vem. E a Bíblia diz que ele vem nos ajudar, vem pegar junto. Amém. Não exime, não isenta a sua responsabilidade de orar. Ele, no momento que você estiver orando, ele vai vir pegar junto. Amém. Então lembre-se, há uma ajuda do Espírito nesse tipo de oração. Amém. O Espírito que habita em você, ele vai te ajudar. Ah, pastor, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Não quer dizer, é um outro tipo de oração que você não precisa ser batizado no Espírito Santo necessariamente para você mergulhar nesse tipo de oração. Porque é um tipo de oração para todos os crentes que têm o Espírito Santo que é nascido de novo. Então, também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda, pega junto, pega do outro lado, carrega conosco, amém? Ele não carrega sozinho, você vai ter que orar, você vai ter que fechar sua porta, o seu quarto, arrachar um tempo com Deus para entrar nesse tipo de oração. Nos assiste nas nossas fraquezas. Uma coisa, entenda, amados, essa palavra fraqueza aqui fala de limitações. Amados, nós somos limitados. A nossa fraqueza é em razão da nossa limitação. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Nós temos limitado, nós somos presos ao aqui e agora. O que está acontecendo no presente, no momento. Nós não sabemos o que vem no futuro. Nós não conhecemos as pessoas, não conhecemos com detalhe, orar com capacidade, orar de forma correta sobre determinados assuntos. Eu posso até orar por minha esposa, ela pede oração por determinado tipo de coisa.
eu a conheço, eu sei, fica mais fácil. Agora você orar por um estranho, uma pessoa que você não conhece, interceder por uma situação que você não conhece, todo o panorama, todo o quadro daquela situação, amados, ou de algo do futuro, você precisa da ajuda do Espírito para que, ao fazer esse tipo de oração, ele te ajude, ele pegue junto para te ajudar a interceder bem, amados. Nós não oramos como convém. Você vai ver depois que nós não oramos bem, nós não oramos o suficiente. Não é suficiente, você precisa uma oração mais profunda no Espírito. Então ele diz assim, também semelhantemente, ele nos assiste à nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? As nossas limitações físicas, as nossas limitações naturais, né? A nossa capacidade que é limitada, porque nós não conhecemos tudo, nós não estamos em todo lugar, nós não sabemos todas as coisas, nós não sabemos orar como convém em certas situações, em certas áreas, e aí o Espírito vai nos ajudar nesse momento quando você se dedica a essa oração. Aí ele continua, porque não sabemos orar como convém. Ele não diz que você não sabe orar. Ele diz, olha, não, você não sabe orar nada. Não, nós não sabemos orar. Tem vários tipos de orações na Bíblia. Não só tem um tipo. Tem gente que pega as orações, coloca um saco de gato e diz que é tudo oração. Mas, amados, a Bíblia nos ensina tipos diferentes de oração. Tem oração da oração da fé, que é diferente da oração de consagração, que é diferente da oração de concordância, que é diferente da oração uníssona, que é diferente de oração de adoração, que é diferente de oração em outras línguas. São tipos de orações diferentes, mas ele diz assim, ó, nós não sabemos orar como convém. Nós sabemos orar. Se você perguntar, ora aí para uma coisa, ora aí para uma enfermidade, para uma pessoa receber a cura, ora aí para alguém abrir as portas de um emprego, nós podemos orar por isso. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Certas coisas, certas situações, nós não dominamos aquilo. Nós não conhecemos porque somos limitados. E aí o Espírito vem nessa hora, vem nesse momento para nos dar aquela ajuda, pegar junto, carregar junto, estar ao lado para nos ajudar a fazer, a realizar esse tipo de oração. Lembre-se, o Espírito está em você, ele quer te ajudar, ele quer pegar junto do seu lado, mas vai precisar que você dê oportunidade, você se disponibilize em orar. E nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito, aleluia, intercede por nós, em nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amados, é um tipo de oração, queridos, que ela é feita, que eu não sei se você já passou por essa situação, mas tem momentos na nossa vida que nós estamos há um peso do Espírito dentro de nós que nos leva a orar. Há um peso de oração que vem na nossa vida. E quando você vai orar, vai se ajoelhar, vai falar com Deus, não sai palavras, sai gemidos, sai suspiros, né? Você não é traduzido em palavras, não é traduzido em palavras articuladas, amados. Quando a gente ora em outras línguas, nós oramos em outras línguas, mas o que sai da nossa boca são palavras articuladas, são palavras em outras línguas que nós somente não entendemos quando há tradução, mas sai palavras, sai alguma coisa da nossa boca quando a gente ora em outras línguas. Mas esse tipo de oração aqui intercessória, a Bíblia diz que você não tem palavra para isso, são gemidos inexprimíveis. Não saem palavras articuladas, são gemidos, são suspiros, são coisas que você não tem como descrever. As palavras são insuficientes para registrar, para verbalizar aquilo. São gemidos. É um tipo de oração mais profunda, mas que requer um quebrantamento diante de Deus, né? Uma entrega diante de Deus, uma entrega ao Espírito, gemendo. Seu Espírito geme lá dentro de você e só sai na sua boca aquele Você chora, você geme por dentro. É um peso de oração,
não sei se vocês já passaram por isso, amados, mas eu já passei por essa experiência, esses gemidos que saem, né? E é como que vem, né? E a ideia, amados, a ideia é como se tivesse, eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui, eu nunca passei por isso, eu só aprendi nas literaturas médicas, certo? Né? Minha esposa pode até falar melhor do que eu, e vocês mulheres que tiveram filhos, pode até me esclarecer e ensinar melhor. Mas eu estava lendo que a mulher, quando entra na 37ª semana até a 39ª semana de gestação, começa a vir o quê? As contrações. As contrações, né, para gerar aquela criança. Então, as contrações de partos, ela vai, quanto mais está chegando a data do nascimento da criança, ela vai aumentando a intensidade, aumentando a frequência, e chega a um ponto que vai romper aquela bolsa onde está a criança, e aí o neném, né, vai nascendo. Então, essas é mais ou menos contrações, sabe? Então, o Espírito vai trazer esses gemidos, essas contrações no Espírito. Você sabia, amados, que como se diz, a mulher naturalmente tem, ela gera, né? Ela fica grávida. Mas, amados, eu quero dizer para vocês, homens, sabia que você pode ficar grávido no Espírito? O Espírito gera coisa dentro de você. Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo, né? Uma mulher, até não natural, era mulher, ela ficou grávida de Jesus, o fruto do seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Mas lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, nós vemos aqui um homem grávido tendo dores de partos, amados. É verdade. A Bíblia diz que Paulo passou por esse momento de gerar coisa no Espírito, esse tipo de contrações, esses gemidos inexprimíveis que o Espírito traz nessa hora. O que diz a palavra? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha, Paulo tinha gerado aquela igreja de Gálatas, mas os Gálatas estavam se desviando da doutrina, estavam se desviando da pureza da doutrina, da sã doutrina, voltando às práticas do judaísmo, né? Aquelas práticas que Moisés, a antiga aliança, e Paulo novamente eles de novo. Então antes ele já gerou, e ele está novamente de novo, porque de novo sofro as dores de parto. Ou seja, eu estou sentindo de novo as contrações. É uma forma figurada de dizer, de novo eu estou tendo essas intercessões, essas orações, esses gemidos, amados. Uma mulher quando tem contrações, ela geme. Porque dói, né? É pesado aquilo. Ela tem aquelas contrações, dói, ela sente o útero dela, né, rasgando, né? Então ela dói aquilo. Então é um peso. Ele está dizendo, eu estou novamente sentindo de novo as dores de parto para que algo fosse gerado, para que algo fosse formado. Amados, Nessa falou aqui, não tem atalho. Você que precisa, tem coisa na nossa vida que nós não entendemos, nós não conhecemos por nossas limitações e fraquezas, que você só vai ter resultado, você vai ter sucesso, tanto ministerial, como familiar, como profissionalmente, como em qualquer área da sua vida. Você vai precisar gerar coisas no Espírito. Coisas precisam ser geradas na sua vida. Como é que eu gero? Orando no Espírito, esse tipo de oração. Oração de gemidos inexprimíveis. Às vezes você precisa ter tempo diante de Deus para parar e para orar esse tipo de oração, gerando. Paulo diz, olha, de novo eu sinto as dores de parto, eu sinto novamente as contrações. Há um peso de intercessão no meu espírito, há um gemido dentro de mim, há suspiros dentro de mim para gerar coisa na minha vida. Amados, eu quero compartilhar uma experiência pessoal minha. Hoje, por esse dia, Deus tem falado comigo. Eu estava hoje orando para ministrar hoje essa palavra e pedindo, Senhor, o que é que eu falo hoje para a tua igreja? O que é que eu falo hoje para os teus filhos? E Deus falou primeiro para mim, olha, eu quero que você gere coisas.
Eu quero que você pratique, tenha essa oração gerando coisas no Espírito. Eu quero fazer coisas na sua vida. Eu quero gerar coisas na sua vida. Você está passando um momento um momento extremamente delicado de decisões na minha vida. E eu preciso gerar coisas. Eu preciso que coisas sejam geradas no Espírito, formadas no meu espírito. E aí Deus me chamou, disse, olha, ore, eu preciso que você descarregue, ore, interceda essas coisas precisam ser liberadas, coisas precisam ser restabelecidas, coisas precisam ser reavivadas. Amém. Eu preciso gerar essas coisas, caminhos precisam ser estabelecidos, resultados precisam aparecer na sua vida. Não tem atalho, você precisa abrir a sua boca, gemer no seu espírito. Deus nos chama para esse tipo de oração, amados. Ele nos chama para esse tipo de oração, essa oração mais profunda no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu queria falar algo aqui. O texto anterior que você leu, quando a Bíblia fala que o Espírito, ele pega junto conosco, mostra que a gente tem que ter uma disponibilidade também. Se a gente não se entregar à oração, amados, a gente nunca vai chegar nesse nível de intercessão. Normalmente, a gente chega nesse nível de intercessão quando a gente já está orando. A gente vem orando e apresentando a Deus aquele assunto. E aí o Espírito Santo pega junto com a gente. E aí faltam palavras. E aí só vem o suspiro. E você sabe que Deus está lendo o seu coração. Deus está lendo o seu interior. E o Espírito Santo está com você ali ajudando naquela intercessão. Mas exige uma entrega de oração antes. Exige uma disponibilidade. E o que eu quero falar é o seguinte. Deus quer contar com você, amados. Deus quer contar com você para fazer coisas grandes na sua vida. Não é o que a palavra diz, invoca-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer contar com a gente entrando em um lugar de intercessão, a gente entrando em um lugar de oração, por nós, por nossas vidas, pelos outros também, sim, mas por nossas vidas. Deus quer fazer coisas na nossa vida e são coisas grandes e muitas vezes tem que ser preparado um caminho de oração. Eu me lembro agora de Daniel, não sei se você vai tocar, mas Daniel, amados, tinha algo muito grande para Deus fazer na nação de Israel e ele teve que orar. Ele foi orar porque nós cooperamos com Deus quando nós intercedemos e ele ficou ali naquela posição de oração até receber a resposta. E a resposta se demorou a chegar, mas ele continuou orando até Deus trazer a resposta através de um anjo, dizendo a Daniel, olha, quando você começou a interceder, eu enviei resposta. Foram 21 dias orando. E o anjo disse a Daniel, quando você começou a interceder, eu enviei resposta. Eu te ouvi no primeiro dia, só que houve uma batalha no céu, e então até que a resposta chegasse na terra, passaram 21 dias. Então, queridos, eu creio que Deus está nos chamando a esse lugar, a esse compromisso de oração, para que Ele possa fazer na nossa vida o que Ele quer fazer. E uma coisa, amados, eu quero citar esse texto em Hebreus 5:7, de uma verdade que muitos crentes têm se passado, ou têm pensado de forma equivocada. É o seguinte, nós achamos que Deus falou comigo a respeito de um propósito, a respeito de um plano, a respeito de algo que Ele vai fazer, deseja fazer, nos deu uma palavra de sabedoria a respeito do nosso futuro e achamos que não precisamos fazer mais nada. Deus falou, Deus prometeu, eu não tenho mais nada com isso. Pelo contrário, amados, nós temos muita coisa que fazer. O fato de Deus falar, o fato de Deus revelar a você a respeito de algo que Ele quer fazer na sua vida, no futuro, não exime você da oração. Porque não é automático, amados. Amém? E onde tem na Bíblia isso, amados? Lê aí em Hebreus 5:7. Na vida de Jesus. Hebreus 5:7. Jesus passou por essa situação. Jesus sabia nas Escrituras a respeito dele. Ele sabia que ele ia padecer na mão dos gentios. Ele sabia o tipo de morte que ele ia morrer. Ele sabia que havia promessa dele ressuscitar no terceiro dia. Ele sabia o que estava escrito a respeito do Cristo, do Messias.
Havia promessa de antes, centenas de anos atrás, através de Isaías, os profetas falavam. E ele sabia muito bem. Agora, o fato de Deus ter revelado o plano dele a respeito do Messias, a vida dele, o que ele ia sofrer, né? E depois da sua morte, a glória que ia de vir, não eximiu Jesus, não isentou de Jesus de orar. Agora veja o que diz aí em Hebreus 5,7. Hebreus 5,7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, Voltamos, queridos. Voltamos. Caiu um pouquinho, mas vamos repetir. Hebreus 5,7. Hebreus 5,7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja só, Jesus, no dia da sua carne, quando estava conosco, ele ofereceu com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas. Mas nós vamos ver um texto em que... Desculpa, mas eu acho engraçado, irmãos. Jesus precisou orar. Jesus precisou com forte orar. Clamor E lágrimas, orações e súplicas. E tem crente achando que não precisa orar. Não, pensa assim, não, eu recebi uma palavra de Deus, Deus vai estar no controle, Deus vai fazer e acabou. Não é assim, não, amados, mas você é cooperador de Deus nessa terra. Ele nos ajuda. Eu tenho promessa, Deus já falou. Sim, e a sua parte? O que é que você vai fazer com isso? Jesus não tinha promessa não, é? Jesus estava escrito na Bíblia, no princípio estava escrito dele, desde o dia que Adão e Eva pecou, Deus falou para Adão e para Eva, olha para a mulher, do fruto da semente da mulher, vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. Desde aquele dia, mas Deus havia pregado já o Evangelho. Sabe o quê? Que vinha uma semente da mulher que ia esmagar a cabeça de Satanás. Jesus podia dizer, está tudo pronto, está tudo maravilhoso, Deus vai cumprir a sua palavra, está lá, eu não preciso fazer mais nada, eu vou relaxar e vou curtir. Não é assim, amados. A Bíblia fala que Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor. Nós vamos ler aqui uma passagem que mostra, eu creio que Jesus praticou esse tipo de oração. Essa oração intercessória, né, com gemidos inexprimíveis no ministério, na vida dele. Ele está falando assim do Getsemane. Ele estava orando ali no Getsemane, né, enquanto os discípulos estavam dormindo, ele estava lá. A Bíblia diz que ele chega até a suar lágrima de sangue, saia o suor de sangue do seu rosto, da intensidade, do forte clamor que ele se dedicou, os gemidos que ele teve que passar. Ele clamou, ele gerou, ele chorou, teve lágrimas, clamou, oração e súplicas. Houve, na verdade, um rasgar por dentro, gemidos por dentro, amado. Tem vezes que você não tem nem palavras para o que orar. Né? Você não tem nem palavras. E Jesus estava passando aquele momento, amados. Aquele momento de grande pressão na vida dele, de um momento decisivo na vida dele. Mas Jesus poderia ir à cruz ou não, viu? Ele tinha vontade, ele dizia assim, se for, Pai, se for da tua vontade, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele tinha uma vontade também, amados. Mas se não for a minha vontade, seja feita a tua vontade, amados. Ele podia decidir ali em seguir a vontade dele. Ninguém quer passar por aquele tormento. Jesus ia passar por aquele sofrimento, ia ficar separado do Pai, ia levar o pecado de toda a humanidade. Nós estamos aqui celebrando a ceia por tudo que Ele fez. Ele escolheu a nós por amor, amados. Amém. Ele escolheu a cruz por amor a gente, Amém. vendo o fruto do seu trabalho. Mas isso não eximiu, amados, de Ele orar, interceder por nós com súplica, clamor, lágrimas, intercessão no dia da sua carne. Amados, nós não podemos ficar parados.
pensando, não, Deus já falou comigo, eu tenho promessa de Deus na minha vida, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, Deus tem promessa na sua vida, mas isso não exime, isso não isenta você de orar e interceder para que essas coisas se manifestem na sua vida. Mas é como eu falei, assim, uma mulher grávida e 2 de partos, ela vai ter as contrações para que a bolsa se rompa e a criança se manifeste. As contrações são esse tipo de oração, essa oração no Espírito, com peso, amém, com gemidos inexprimíveis, ali gemendo, né, suspirando, né, se movendo por dentro, até que coisas sejam rompidas na sua vida. Se manifeste e apareça, se manifeste na sua vida aquilo que você está pedindo, amém, ou clamando. Amém, queridos? Amados, tem muita gente que entende oração de uma forma muito limitada, como se fosse só pedidos. Então, quando acabar nos pedidos, eu não tenho motivo para orar. Tem outras pessoas que entendem oração da pior forma possível, como se fosse uma penitência. Não, porque eu sou pecador, eu preciso orar e sofrer, como se fosse um sofrimento. Foi bem colocado aí pelo irmão Nelson. Jesus não tinha pecado e ele orou. Isso. Então, o que é oração? Mas oração é muito mais do que só fazer pedidos. Oração não é um sofrimento ou uma penalidade, né? Às vezes, antigamente se ensinava a criança dobrar o joelho para orar porque tinha feito alguma coisa errada. Então, fica aquela mentalidade de oração como uma penitência. Oração não é uma penitência. Oração não é apenas só para fazer pedidos a Deus. Oração, amados, é um meio de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, onde você se expressa, você fala com Deus e Deus fala com você. Né? Como eu citei há pouco, Deus disse, anunciar-te, eu vou te contar coisas firmes e grandes que você não sabe, coisas que você precisa saber, direções que você precisa receber dos céus de Deus. Como é que Deus vai falar isso com você? Irmãos, Deus vai falar em períodos de oração. Você lá entregue a oração. Além do mais, a oração também, ela funciona para gerar, e é como o Genival está ministrando hoje, gerar coisas. Quando você precisa que venha uma intervenção do céu para a terra. O que é que Jesus disse? Ore. Isso. Jesus disse, fale, Pai, que venha o teu reino, não é uma oração, que venha o teu reino para a terra, que a tua vontade seja feita na terra. Quando a gente precisa de uma intervenção do céu na terra, a gente tem que orar. E muitas vezes o peso de intercessão é tão grande naquele assunto, a urgência é tão grande, isso, urgência, que você precisa se entregar à oração até um ponto que você vai... Não é, você vai, amados, o Espírito Santo vai te conduzir nisso, você vai acabar gemendo, suspirando em uma oração de intercessão por você, por sua família, por pessoas, por sua nação, como o Espírito te conduzir a orar. Agora eu quero, queridos, colocar esse ponto, a oração não é, acabei meus pedidos, pronto, o que é que eu vou orar mais? Não, passe tempo ali com Deus, converse com Ele, fale com Ele, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Tenha um tempo de entrega em oração. Aleluia. Eu quero terminar, queridos, a nossa oração, nossa administração, para depois passar para a Santa Ceia. Mas eu quero terminar em João 11, 33 a 45. Eu entendo que não só Jesus orou esse tipo de oração com gemidos inexprimíveis lá no Getsemane, como também aqui, na ressurreição de Lázaro, ele tem um momento de... É porque algumas versões falam, ele gemeu dentro de si. Mas vamos ler João 11, 33 a 45. João 11, 33 a 45, diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, essa palavra no original, esse agitado, ele gemeu, ele suspirou dentro do seu espírito. Então, quando ele vê os judeus chorando, ele vê as irmãs Marta e Maria chorando. Qual é o contexto, amor? O contexto é o seguinte: Jesus chega, Marta pede para que Jesus viesse para orar por Lázaro. Lázaro era irmão das duas mulheres. Lázaro estava doente e Jesus disse que eu irei.
Quando Jesus chega, Lázaro já tem 4 dias de morto já tinha morrido. E quando ele chega, a irmã Marta diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. E aí eles começaram a ver, Jesus vê o choro dela, o choro de alguém que perdeu um ente querido, o choro das pessoas, dos amigos por Lázaro. E naquele momento, Jesus ele se agita no seu espírito. Ele se comove dentro de si, ele geme dentro de si. É esse o contexto da passagem. Versículo 11:33 diz... Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Gemeu-se no espírito. Ele se comoveu com aquela situação. Geralmente, amados, esse tipo de oração vai levar você a orar por pessoas, orar por situações que você, nem é por você, mas por situações na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, na vida do seu esposo, na vida das pessoas que estão ao seu redor, até pessoas que você não conhece, né? Então Jesus naquele momento ele foi agitado no seu espírito, ele começou a gemer dentro de si e se comoveu pelaquela situação. No versículo seguinte, verso seguinte diz: E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Veja, é a primeira passagem, né, depois daquela de Hebreus 5:7, mas aqui no Evangelho claramente fala que Jesus chorou. Esse tipo de intercessão, mas de choro, de intercessão, aquele quebrantamento, aquele suspiro por dentro, é uma oração intercessória profunda, amados. Ele chora naquele momento, ele se compadece daquela situação. Ele na verdade, ele toma para si o sofrimento daquelas pessoas, amados. Ele se vê, ele entende o sofrimento daquelas pessoas. Alguém que perdeu um parente, a morte havia levado a vida de alguém, de um ente querido, uma pessoa amada. Então Jesus vê o choro daquelas pessoas. Era recente, a pessoa tinha morrido apenas há 4 dias, estava recente na memória deles a passagem daquela pessoa. Então Jesus, diante daquele contexto, as pessoas chorando, havia dor, havia lamentações, mas Jesus naquela hora, ele começa a gemer no seu espírito, ele começa a se agitar e se comover, e há uma intercessão, há um peso de misericórdia, de intercessão naquela hora. Ele começa a chorar, não é chorar porque ele está desesperado, oh meu Deus, o que vai ser? O que aconteceu? Até porque ele sabia, ele né? sabia. Ele disse, vamos lá que eu vou acordá-lo. Ele sabia o que ia fazer. Veja só, ele sabia, Deus já havia falado que aquela doença viria para a glória de Deus, né? Antes dele chegar naquele lugar, Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, mas quando ele chega no lugar, ele se comove com aquela situação, ele tem misericórdia daquelas pessoas, da dor daquelas pessoas, da dor da perda daquelas pessoas, e agora ele se comove, ele geme no seu espírito, ele começa a chorar. Eu vejo claramente aqui, amados, que ele entra nesse tipo de oração, nessa intercessão profunda, nessa intercessão de gemidos inexprimíveis. Deus já havia falado com ele que a morte de Lázaro seria para a glória de Deus. Deus havia dito para ele que Lázaro já ia ressuscitar, Deus ia ressuscitá-lo, mas não eximiu, não isentou Jesus de gemer, de interceder, de chorar pelas pessoas, de interceder por aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele chora. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Veja só, os judeus disseram para eles, quando viu Jesus chorando, eles não estavam entendendo nada, os judeus não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Pensou, meu Deus, ele está emocionado, ou quanto ele amava, ele gostava muito de Lázaro, veja só como ele está desesperado, chorando, né? Mas não podia no caso, uns entenderam, ele não pode fazer nada, né?
Por isso que chora. E outros disseram, ele não abriu os olhos do cego, ele não curou tanta gente, ele não podia estar aqui, curar Lázaro, né? Ele não podia ter resolvido essa situação. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve isso, ele se comove de novo. Aleluia! Ele diz, ele não entende, eu estou fazendo algo. Eu estou gerando algo no meu espírito. Eu estou gemendo novamente. Eles não pensaram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter resolvido a situação de Lázaro, não poderia ter chegado, essa situação de morte poderia não ter acontecido na vida de Lázaro se ele pudesse estar aqui antes. Mas Jesus disse, eu estou fazendo algo. Ele estava gemendo, ele se comove de novo. E aí ele vai, tem uma pedra na frente do túmulo. Então ordenou Jesus, versículo 39. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aleluias! Queridos, eu não sei o que está na sua vida que cheira mal. Eu não sei o que tem na sua vida que está morto. Eu não sei o que está na sua vida que está atado, amarrado, enlaçado. Eu não sei na sua vida a pedra que está no caminho. Eu não sei o que dificuldade você tem passado. Mas eu quero dizer o seguinte, que diante de situações assim, de barreiras, pedra fala de empecilho, morte fala de desesperança, fala de algo que não tem mais jeito. Cheirava mal, é algo que já está podre, já está todo mundo já vendo, já sentindo. Quando Lázaro sai amarrado, sai todo cheio de ata, preso, fala de coisa que precisa ser desamarrada. Tudo isso, se você está enfrentando uma dessas situações, a oração intercessória, com esse tipo de oração intercessória de Romanos 8, 26, de uma profunda intercessão no Espírito, desata coisas, traz vida ao que está morto. Amém. Libera coisas, cria coisas. Coisas são geradas, vida é gerada, né? Lázaro saiu dos mortos, ele sai daquelas situações, a pedra é retirada, Amém. Ele vem para a vida, não tem mais cheiro, não tem mais nenhum fedor, nenhum cheiro ruim, né? Ele é liberado das ataduras, coisas são mudadas nesse tipo de oração. Amém. E nessa noite, amados, a minha palavra, eu termino aqui dizendo isso, Deus nos quer que a gente entre nesse nível de oração no Espírito, a oração intercessória de gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo vai nos ajuda em nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque nós não sabemos orar como convém, nós até oramos, mas não como convém, mas Ele nos assiste, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, nos leva a um nível de oração, Amém. Um nível de profundidade na oração, amados, que com as contrações de uma mulher que entra em trabalho de parto, que é frequente e constante, cada vez mais forte e intensa, também Deus vai nos levar cada vez mais a termos esse tipo de gemidos, esse tipo de oração. Aí você pergunta, pastor, quando eu começo só choro. Continue chorando até receber o sinal, o toque da alegria. Vai chegar uma hora que quando você começar a rir do Espírito, é porque a criança nasceu. O rompimento já veio, amém? Você ora até quando parar o choro e vir aparecer a alegria no seu espírito, amém? Amém. Então, amados, essa é a palavra que eu trago para você nesta noite, para nós nos dedicarmos à oração no Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Eu queria compartilhar algo antes de a gente passar para você, amor. Sim. Que Jesus diz assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso. Eu nunca prestei atenção, irmãos, que ele vinha orando.
Porque ele chega diante da pedra, do problema, lá na hora de resolver a situação. Ele diz: Senhor, o Senhor já me ouviu. Então, realmente, hoje no compartilhar, a gente percebeu que Jesus vinha orando. Quando ele recebe a notícia da morte de Lázaro, ele diz: nós vamos ter com ele. Jesus já vem declarando a palavra. Só que ele não fica só nisso, ele começa a interceder. E quando ele chega na porta do túmulo, ele já está de posse da vitória. Ele já venceu em oração. Ele já está certo do que vai acontecer. E ele diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ouviu. E depois ele diz: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Amém. Mas naquele ponto específico, ele orou e Deus ouviu. Que horas que ele orou? Agora eu percebo que ele veio orando, intercedendo, isso, chorando, se movendo por dentro, intercedendo por aquela situação, até chegar na porta do túmulo e poder dizer: Lázaro, vem para fora. Então o que eu quero trazer? É que muitas vezes a gente quer sair para enfrentar o problema e nem ora antes. A gente nem toma um tempo orando antes, intercedendo. Quer decidir alguma coisa importante e nem passa tempo orando antes. Quer resolver um problema na justiça, vai para uma audiência, vai para algum setor do Estado, você vai levar um currículo, você vai fazer alguma coisa que você precisa de uma vitória, de uma intervenção de Deus, mas nem ora antes. Amado, sim, declare a palavra, mas também interceda. A Bíblia está mostrando aqui que a oração e a súplica é também um instrumento de vitória, somada à palavra, porque quando você vai ver em Efésios, a Bíblia fala o quê? Que a palavra é a espada do Espírito, é o escudo da fé, mas também é acompanhada de toda oração e súplica. Então é um somatório. Eu vejo Jesus, quando ele vê o problema, ele já começa a declarar a vida para Lázaro. Ele diz: Lázaro vai levantar, isso vai ser para a glória de Deus. Lázaro não vai permanecer morto, essa situação não vai ficar assim. Ele começa a declarar a palavra, mas somado a isso, ele intercede por aquela situação. Ele ora, ele geme, ele chora, ele se coloca, ele se comove por aquela situação, ele intercede. E então, quando ele chega na porta do problema, ele fala com autoridade: Lázaro, vem pra fora. Isso. E ele diz, antes de falar: eu tô falando porque já orei e Deus já me ouviu. Amém. Então ele já tinha intercedido, queridos. Então fica uma lição valiosa pra gente. Orar e interceder. Você sabe, tá indo enfrentar, segunda tá chegando, terça, quarta-feira, você vai enfrentar algum desafio grande, declare a palavra e interceda por isso. E você vai chegar lá dizendo: Pai, obrigada, porque o Senhor já me ouviu. E vai ter uma palavra de autoridade na sua boca. Você vai poder só declarar e aquela situação vai mudar. Mas houve antes palavras de fé foram declaradas, intercessões foram feitas, até com o choro de Jesus, para ele chegar diante do túmulo e mandar Lázaro levantar. Então fica para nós um grande exemplo de como ter vitória, mas não existem impossíveis para Deus, mas nós precisamos cooperar com Ele, e a Bíblia nos ensina como fazer isso. Glória a Deus, queridos. Então você recebeu nessa noite, nessa palavra de Deus está nos chamando, para águas mais profundas na oração. E hoje nós aprendemos na oração intercessória, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Uma oração do Espírito que nos ajuda nesse momento para gerarmos coisas em Deus. Amém? E nessa noite, amados, nós vamos participar aqui da Santa Ceia. Nós falamos que Jesus, ele também no Getsemane, ele orou também dessa forma, essa oração de gemidos, de gemidos inexprimíveis. Ele gemeu por dentro, ele queria fazer a vontade do Pai, e Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então porque ele intercedeu e ele se submeteu ao que Deus queria, ao plano de Deus para a vida dele, nós estamos hoje aqui. Amém. E a razão de nós celebrarmos esta ceia, amados, é porque naquele momento de oração, ele recebeu a direção e o conforto, coisa foi gerada. Olha,
meu filho, vai. Eu sou com você. Você vai superar, vai vencer todo essa, vai vencer a cruz. Você vai vencer a morte. Você vai vencer o pecado. Amém. Você vai vencer o diabo. E ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. Seu nome será exaltado, vai ser elevado. Você vai vir uma glória depois de todo esse sofrimento. Amém. E você voltará à posição da destra do Pai. Aleluia, acima de principados e potestade. Amém. Ele orou isso, amados, mas não foi fácil. Ele intercedeu, mas isso foi gerado Amém. naquela oração, amados. Naquela oração, lá no Getsêmani, ele gerou tudo isso, amados. E ele enfrentou tudo isso porque Deus estava com ele. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. E hoje, amados, eu queria que vocês abrissem aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo... Deixa eu dar um tempinho. Sim. Irmãos, é verdade. Prepare o seu suco de uva, prepare o seu pão. Nós temos aqui o suco da uva. Amém. E o pão da ceia que nós vamos celebrar aqui. Prepare você também, dá tempo ainda para você participar da ceia, porque a Bíblia diz que é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Amém? Então, dá tempo de você ir e preparar. Amém. Enquanto nós estamos Nós lendo vamos ler aqui. o texto de 1 Coríntios 11, 23. Amém? Só uma palavra de esclarecimento. Quem pode cear? Todos aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, se você tem a vida e a natureza de Deus, se você recebeu a salvação, tem Jesus como Senhor da sua vida, você pode participar dessa ceia. Essa ceia para o novo nascido, aquele que é nova criatura. Porque se você quando nasceu de novo, você tem direito a ir ao céu, você tem direito a participar da ceia aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Pronto. Diz assim, você quer ler? eu vou ler aqui, 1 Coríntios 11, 23, é assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Amém. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Essa é a palavra de Paulo sobre a ceia. Ele recebeu do Senhor instrução sobre a ceia. Amém. E está orientando a igreja de Coríntios como devemos proceder diante da ceia do Senhor. A primeira coisa, a ceia é do Senhor. A mesa é mesa de comunhão, em que teremos com pão que representa o corpo de Cristo. Este pão que foi rasgado. A Bíblia diz, olha, esse pão foi rasgado, representa o corpo do Senhor, que foi rasgado por nós. Ele recebeu na cruz recebeu toda aquela coroa de espinho, seu corpo foi rasgado, suas mãos, seus pulsos, seus pés foram perfurados, ele foi castigado com os açoites, o seu corpo foi rasgado, partido por nós. E isso é uma memória. Eles fazem isso em memória de mim. É um memorial, amados. Essa mesa é um memorial. O que é um memorial? Aponta para alguma coisa. Nos traz a lembrança de alguma coisa. Amém. Nós estamos aqui nos lembrando, rememorando o que Ele fez por nós. Amém. O seu sacrifício, o seu sofrimento, mas também a sua ascensão e a sua glória. Aleluia. Amém.
Amém. e a sua vinda, que Ele virá levar a gente, Aleluia. virá levar a sua igreja. Então nós estamos aqui nesse momento de gratidão. Somos gratos, amados, porque quando nos vem à memória o que Ele fez, eu digo, eu estou aqui, eu sou salvo por tudo que Ele fez. Aleluia. Se Ele não enfrentasse a cruz, se Ele não passasse pela cruz, se Ele não passasse pelo sofrimento da cruz, eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não seríamos salvos, nós não teríamos acesso a Deus, nós não teríamos acesso a essa nova aliança que foi estabelecida através do seu sangue. Depois de cear, Ele tomou o cálice e disse, este é o cálice do meu sangue. Bebei em memória de mim, o sangue da nova aliança, amados. Uma aliança é um testamento, e um testamento, como nós sabemos, é a última vontade do morto, e nós sabemos que o morto aqui, ele ressuscitou, aleluia, ele estabeleceu um testamento, morreu, mas ressuscitou para cumprir o testamento, a sua última vontade, aleluia. E o seu testamento está escrito no Novo Testamento, é a sua vontade final, aleluia. E nós estamos aqui, amados, seu sangue estabeleceu uma nova aliança. Amém. Seu sangue estabeleceu remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Seu corpo foi moído, seu corpo foi rasgado pelas aleluia. Nossas enfermidades, e seu sangue foi derramado para estabelecer uma nova aliança, para nós, Jesus. Redenção da nossa natureza pecaminosa, redenção da nossa natureza adâmica e decaída, e nos trazer uma nova vida, nos trazer uma vida de liberdade. Aleluia. Por isso que nós estamos gratos aqui, comemorando esta ceia, nos lembrando do tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós nunca podemos esquecer, amados, é a base, é o fundamento da nossa fé. O tudo que Ele fez por nós, amados, é a razão de nós existir, é a razão de a gente viver, nos mover. Nós estamos aqui por causa dele, fomos salvos por ele, nós não merecíamos, mas ele nos escolheu. Aleluia. Ainda que existisse só uma pessoa no mundo, ele viria por você. Aleluia. Porque ele nos amou, ele nos escolheu. E nós estamos muito gratos. E a Bíblia diz, olha, quando você participar dessa ceia, saiba discernir o corpo e o sangue de Jesus. Amém. O que é saber discernir o corpo e o sangue é não comer indignamente. Amém. Como é comer indignamente? É quando eu como se fosse qualquer coisa, como não tivesse nenhum significado, como se isso aqui fosse apenas um pão e um suco, mas é muito mais, representa uma realidade espiritual. Amém. Né? É um sacramento, digamos aqui, em que nessa hora que nós estamos celebrando a ceia, o sangue representa, o vinho, né, o suco da uva, não se transforma em sangue, mas representa o sangue. O pão não se transforma no corpo, nós não vamos praticar nenhum canibalismo aqui, mas representa o corpo de Jesus partido por nós. Amém. Então, nesse momento, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Como é discernir? Toda a falta de perdão, se existe falta de perdão, se há mágoa no seu coração, se alguma coisa que alguma coisa contra seu irmão, libere perdão nesta hora. Não participe com ressentimento, não participe com rancor, não participe com mágoa, tá? Mas libere agora o perdão, amados. A Bíblia não diz para você não participar, ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo e coma. E beba. Examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Amém. Então a Bíblia não incentiva a não participar da ceia, mas ele incentiva a gente nos examinarmos, nós nos arrependermos, discernir bem o corpo de Cristo e participarmos. Amém? Então nessa hora nós vamos orar, vou consagrar esses dois elementos, que é o suco da uva, que representa o sangue, e o pão, que representa o corpo de Cristo. E nesse momento você também vai
vai examinar a si mesmo, vai, se tiver algum pecado, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma falha não confessada, você vai se arrepender, você vai declarar diante de Deus e participe dessa ceia, porque é bênção para a sua vida. Enquanto você está orando aqui, você ora em casa pelos elementos que você separou. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para consagrar, Senhor, esses dois elementos, Pai. Amém. O pão que representa, Senhor, o corpo de Cristo, que foi partido por nós, Senhor. O corpo que foi rasgado em nosso lugar. Amém. Moído pelas nossas enfermidades, Pai. Nessa hora nós consagramos esse primeiro elemento que representa o teu corpo partido. Obrigado, Pai. Semelhantemente, Senhor, depois de ter ceado, Ele tomou o cálice. Esse cálice representa o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue que nos libertou, o sangue que trouxe remissão dos pecados, o sangue que nos dá acesso a um novo e vivo caminho para Deus, o sangue que estabeleceu uma aliança eterna baseada em superiores promessas, o sangue do Cordeiro, o sangue que estabeleceu um novo testamento, Pai. Obrigado, Senhor, por esses dois elementos. Amém. E nesta hora examinamos a nós mesmos, Pai, e comemos esse pão e bebemos desse cálice, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pela tua morte no nosso lugar. Obrigado porque levou os nossos pecados, morreu a nossa morte e hoje vivemos a sua vida. Obrigado porque essa nova vida veio por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós te damos graça em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos participar do primeiro elemento em nome de Jesus. Podemos comer? Então, queridos, participe em nome de Jesus do corpo de Cristo, desse pão que representa o seu corpo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te damos graça por esse primeiro elemento. Obrigado pelo teu corpo, e eu recebo, e o teu povo recebe saúde nessa hora, Pai. Saúde nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou do cálice o suco da uva e disse: esse cálice representa o sangue da aliança, o sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim, foi derramado por você. Ele traz remissão, redenção para os nossos pecados, para a nossa natureza pecaminosa. Eu quero dizer uma coisa, amados, que o problema do pecado já tem solução. Aleluia. Aleluia! O problema do pecado foi resolvido através da morte substituta, expiatória, em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Ele não tinha pecado, amados. Ele não pecou. Na sua boca não se achou dolo nenhum. Mas ele levou os nossos pecados. Ele estava no meio do seu lugar. Aleluia. Morrendo como um criminoso, como um transgressor, sendo exposto às suas vergonhas diante de todas as pessoas, passando aquela vergonha, porque ele estava no meio do seu lugar, sofrendo a minha morte, a minha condenação, levando Amém. as minhas maldições. E hoje esse sangue, nós podemos participar desse segundo elemento em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Participe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Aleluia! Podemos gritar e celebrar a nossa vitória, amados, porque a vitória dele é a nossa vitória. Amém? Ele conquistou tudo por nós. Nós somos gratos, nós somos felizes por estarmos aqui celebrando essa ceia, amados. Ainda que seja virtual, ainda que não estejamos presentes, mas voltaremos em breve, amados. Mas estamos felizes
cumprindo o mandamento do Senhor, a ordenança Amém. que Jesus nos deixou de celebrar esta Amém, ceia. Aleluia. Amém, aleluia, Oh, glória glória. a Deus. Queridos, nesta hora nós vamos passar agora para o momento de oração. Se você, eu sempre faço aqueles convites, você que não é crente, mas ouviu essa palavra e quer entregar sua vida a Jesus, você pode se manifestar aqui no chat. Você que está desviado, quer voltar para o Senhor, também pode escrever aqui no chat seu pedido de oração, dizendo que está voltando para Deus, para o Senhor, para os caminhos do Senhor. Você que está enfermo, enferma, ou alguém da sua família com alguma enfermidade, alguma doença, se manifesta aqui também nos comentários. Amém. Nós vamos orar. Você que está passando por algum problema sério e difícil, nós vamos orar por você também. No final estaremos orando pelas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aguardar os pedidos e orações de vocês. Aleluia. Deus é bom, amados. Oh, glória. A nossa bateria está em 18%. Eu acho que aguenta. Aleluia. Orar por Rodrigo, está com dor de cabeça o dia todo e já se medicou. Amém. Vamos orar por ele, sim. Orar por Rodrigo, né? Em nome de Jesus. É glória, né? É, Rodrigo. Nós intercedemos agora em nome de Jesus por Rodrigo. Amém. Toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo sintoma, Senhor, ó Deus, saia em nome de Jesus. Da planta dos pés à cabeça em agora. Nome de Jesus. Nós declaramos cura para Amém. ele. Amém. Em nome de Jesus, bate em retirada em todo mal e toda Jesus. enfermidade. Agora, amém. Está feito. Aleluias. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode receber a cura, Rodrigo. Está curado. Amém. Oração por minha sobrinha Liliane, casamento. Amém. Pai, nós colocamos a vida da Liliane na Tua presença e o casamento dela diante de Ti, Pai. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus, todo mal, todo plano do diabo contra a vida dela e desfazemos contra esse casamento. Nós desfazemos, declaramos Tua vontade se estabelecendo, Pai. E luz da Tua palavra chegando, Senhor, nesse relacionamento, Pai. E Tua vontade sendo estabelecida, em nome de Jesus. Declaramos paz sobre esse lar, Senhor, e provisão chegando, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tem oração por... Ore por minha filha Débora, saúde. Pai, nós oramos agora por Débora, onde ela estiver, por onde ela estiver andando agora. Nós damos uma ordem agora que toda enfermidade, toda doença na vida da Débora, da planta dos pés à cabeça, saia agora pelo poder do nome de Jesus.